Investidores, Bitcoin brigando pelo suporte dos 60 mil dólares. Risco ou oportunidade? Será que vamos perder suporte? É isso que eu quero discutir aqui com vocês na análise de hoje. Como de costume, eu gosto de começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada anteriormente. Bem, nas últimas duas últimas análises, né, a gente discutiu primeiramente quando o Bitcoin estava aqui em cima, onde a gente estava encarando como uma faixa perigosa, um terço acima do range, a forma que a gente busca operar um range, essas consolidações complexas, correções complexas, busca compras um terço abaixo e vendas um terço acima do padrão, correto? Então a gente chegou na parte inferior e, assim como a gente estava bearish lá em cima, a gente precisa estar otimista nessa parte inferior. Até porque a gente já vai chegar na análise de sentimento, vocês vão ver que a análise de sentimento está interessante, tá? Eu havia compartilhado com vocês que eu não aguardava grandes correções do Bitcoin, já que, ao meu ver, a gente está diante de uma correção complexa. Eu não vejo aqui uma estrutura de 5 ondas nessa pernada aqui. Logo, me parece aqui um movimento corretivo na horizontal, um padrão parecido com esse que você está vendo aí, tá? Então, bem, se a gente estiver diante, de fato, de uma onda corretiva complexa, a gente pode esperar aqui para o Bitcoin, aqui uma onda 1, uma eventual onda 2. Aqui entra um pouco de subjetividade, porque isso aqui poderia ser onda 3, 4, 5, para finalizar essa correção nesse ponto. Um cenário mais pessimista, isso aqui é onda 1, onda 2, tudo isso aqui é onda 3, dentro dessa 3, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um desenho aqui, sei porque eu estou desenhando. Aqui, um cenário mais pessimista, esse aqui é onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Estamos provavelmente dentro de onda 5, dentro da onda 5. A gente vê aqui o movimento em onda 1. Daqui a pouco isso aqui é onda 2, isso aqui pode ser onda 3, onda 4, para a gente finalizar aqui, quem sabe, esse movimento corretivo completo para a gente voltar a subir e quem sabe buscar ali a all-time high e darmos continuidade à alta. Eu vejo aí a gente na parte inferior do range, uma faixa boa que, regra geral, eu busco operações e é isso que fiz, tá? E pouca coisa mudou desde a última análise, tá? Eu vejo a gente muito próximo do fundo. Acredito que se existe uma possibilidade de dar mais uma puxada para baixo aqui ainda, até porque, como a gente viu aqui nesse último movimento, quando se trata de Elliott, que apesar da subjetividade eu utilizo aqui nas análises, a gente vê aqui um possível onda 1, onda 2, onda 3. Bem, se estiver correto quanto a essa análise de Elliott, isso aqui pode ser onda 4, agora está dizendo, a gente pode mandar aqui uma eventual onda 5, ou num cenário mais pessimista, aqui onda 1, onda 2, onda 3, 4, 5, de uma 3 que está se desenhando num prazo um pouquinho maior. Isso, se caso acontecesse, levaria a gente para um suporte aqui em níveis mais abaixo, como os 53, que era a segundo cenário que a gente havia mencionado na última análise para essa correção. Bem, eu chamo a atenção para esse ponto aqui que a gente está agora de 60 mil dólares, além de ser um suporte psicológico. Se a gente analisa o que está pegando aqui na análise de sentimento, a gente observa um book extremamente comprador. Olha o tanto de ordens que vem aqui na Binance Futures abaixo do preço. Está extremamente pintado aqui de amarelo, enquanto na parte superior, em cima aqui do book, está completamente vazio. Confesso que, por curto prazo, o Bitcoin demonstrou um pouco de fraqueza. Pensando no curto prazo, aqui a gente viu, na verdade, durante toda a semana, o CVD perdendo fundos e o preço continua perdendo aqui, né? O CVD, quando isso acontece, a maior probabilidade é que o ativo seguro no suporte volte a subir. Não foi o caso aqui, não estamos falando de certeza, e sim probabilidades. Então, os ursos conseguiram ter força para trazer o preço a vir perder fundos, mas, apesar disso, eu sigo otimista aqui pro Bitcoin e encaro essa retração como uma boas oportunidades para estar entrando comprado tanto no Bitcoin quanto nas altas. A gente não pode esquecer que, além da característica corretiva deste padrão, a gente tem as maiores vendas da história ocorrendo nos fundos, né? A gente já deu um zoom out, já comparou isso no diário e em outras análises. Então eu tenho grandes vendas a mercado nos fundos, um padrão característico de correção corretiva que tende a não ser uma correção tão grande no cenário mais pessimista de 53 mil dólares. Porém, eu posso estar errado, a gente continuar aí buscando suporte inferiores, mas já encaro a gente em boas faixas para estar comprando, né? Para quem tá de olho para fazer a acumulação, não tente ser o último a comprar, tá? Quando a gente começou a comprar o Bitcoin estava lá nos 20 mil dólares nesse range aqui. Então a gente ainda teve uma correção ali para baixo dos 15 para depois encontrar o fundo e voltar a subir. Quando se trata de investimento, não tente ser o último a comprar, talvez você possa perder o bonde. Beleza? Então já vejo a gente numa faixa interessante, podendo dar mais uma última pernada aqui para baixo. Eu fico muito atento a essa região aqui que eu mencionei com vocês na nossa última análise,
que fica dos 60 mil dólares até os 56, tá? Porque essa região, além de ser uma faixa de stop loss abaixo do fundo, se eu estou falando de um possível movimento corretivo aqui, ABC, um dos alvos mais comum aqui para essa possível onda C é 100% e 1.236 dessa possível onda A que ocorreu aqui atrás. Esses níveis todos justamente aqui nos 60 mil dólares, faixa de suporte psicológico, nível de stop loss e o segundo nível aqui, 1.236, se conflui com uma das faixas que mais teve negociação durante essa pernada de alta, ali nos 57 mil dólares. Se a gente começa a fechar aqui abaixo dos 57, uma vez que a gente continuar a queda, eu acredito que a gente tem espaço para uma queda até os 53, porque aqui temos um gap, não teve muita negociação aqui, tá? Então a gente pode dar uma puxada para esse 53 aqui, o que, ao meu ver, pode ser uma baita de uma oportunidade. É a faixa que mais teve negociação durante essa pernada de alta. A gente tem como confluência a EMA200 exponencial do diário. Foi a faixa ali onde foi lançado o ETF. Se tu traça um Fibonacci dessa pernada aqui, tu vai ver que essa faixa ali é um 0,618 de Fibonacci. Na verdade, entre 0,5 e 0,618. Se tu traça de um prazo maior, puxando lá de baixo, tu vai ver que é um 0,382. Então essa faixa aqui de 53 seria o meu cenário mais pessimista aí para o Bitcoin. Porém, talvez os usos não terão força suficiente para jogar o ativo nessa região. Eu já vou chegar nas altcoins, eu quero falar aqui de algumas altas, mas antes da gente chegar lá, deixa aí nos comentários se você acredita que os usos terão força suficiente para levar o Bitcoin na casa dos 53 mil dólares. É um cenário que a gente precisa considerar, mas eu ainda acredito que a gente pode segurar aí nessa região para formar fundo e voltar a subir. Então, vejo aí sim essa faixa atual para estar de olho, para estar acumulando. Para quem está de fora 100% do Bitcoin e busca iniciar uma acumulação, para mim é faixa de começar um DCA. Para quem já tem Bitcoin e está de olho para investir mais, talvez as altcoins estejam mais assimétricas, né? Vocês já viram a gente comentando aqui sobre a dominância, em especial na nossa primeira e última live até então, onde eu acreditava que a gente poderia explodir com a dominância aqui para cima, eventualmente contra a resistência aqui por volta de 60 e voltar com uma eventual out-season, né? A gente já viu isso, que historicamente a out-season começa depois do halving e após o rompimento da all-time high do Bitcoin. Dá para se dizer que o Bitcoin já rompeu o all-time high, né? Mas não foi ali aquele rompimento com força. Se a gente romper com muita força, pode ser que a dominância continue indo pro Bitcoin, mas eu já vejo uma área propícia aí pra gente estar fazendo DCA nas alts. Por falar em alt, eu sempre gosto de buscar confluências, né? Eu vou trazer aqui dois exemplos. A Eve e a DOT são boas altcoins que a gente pode trazer aqui como exemplo, que pode nos mostrar, que pode nos dar uma dica que o mercado está muito próximo de um fundo. Eu havia comentado com vocês, acho que foi nesse vídeo aqui, ó, da SNX, e esse aqui também da Polkadot, plano para a fase atual. E basicamente, essa aqui do VidaDot, a gente não estava confiante o suficiente que essa retração que ocorreu era o fundo para a gente voltar a subir. A gente poderia, se continuasse a correção, rejeitar nesse primeiro nível e dar continuidade para vir buscar esse suporte, ó, aqui dos 5,40 e pouco. Ou em outro cenário, a gente poderia até chegar a romper topo para depois voltar nesse nível abaixo para daí iniciarmos nossa tendência de alta, né? Então a gente precisaria considerar o cenário desse seu fundo ou uma correção desse modelo aqui, que me parece que foi um que ocorreu na maioria das altcoins, não é a própria Polkadot. Eu sigo justamente aquele desenho, né, aquele exemplo que a gente trouxe, onde o ativo chegou a romper topo e fez aqui uma correção complexa, tá? Gosto demais do que eu tô vendo por aqui. Inclusive, eu até comentei com vocês lá nos nossos canais abertos gratuito do Telegram e do WhatsApp, que eu estava comprando Polkadot. Eu abri esse gráfico da Polkadot de manhã cedo, eu não pensei duas vezes. Eu nem olhei o prazo mais curto, eu só comprei. Olha isso, ela chegou num baita de um suporte. Deixa eu mover aqui o gráfico para ver se carrega o VPVR. Agora, a gente chega num baita de um suporte, região de 0,618 dessa onda impulsiva, a faixa que mais teve negociação, e a gente apresenta o maior volume em 8 horas da história? Acho que sim. Nossa, então eu vejo esse volume acontecendo justamente onde? No fundo, pessoas vendendo no pior ponto possível. Assim como o Bitcoin. Não duvido a gente dar mais uma tapinha aqui para baixo, mas eu não faço questão de ser o último de estar comprando quando a gente está falando de investimento, tá? Trabalho com DCA. Então, a Polkadot era um ativo que eu não
pretendia ter na carteira, mas quando eu vi esse price action, meu Deus, eu preciso comprar isso aqui. No cenário mais pessimista, a gente pode estar diante aqui de um movimento completando esse movimento corretivo, tá? Onde isso aqui é o movimento de onda 1, onda 2, isso aqui pode ser a nossa onda 3, a gente pode estar desenhando aqui onda 4 para mandar onda 5, eventualmente romper esse fundo, quem sabe plotando divergência entre esses dois fundos e vindo nesse suporte dos 5 e pouco, acho que deve ser uma boa oportunidade. A onda 5 é uma das ondas mais subjetivas, mas um dos alvos para a onda 5, 100% da onda 1, se a gente pega aqui o movimento da onda 1 e joga aqui para a partir desse topinho aqui, que pode ser o topo dessa nossa possível onda 4, e espelha o movimento da onda 1, a gente vê que essa possível onda 5 está justamente aqui no POC, tá? Então eu já vejo um bom ponto aí para estar comprando a Polkadot. Gostei demais desse volume que a gente apresentou. Me parece sim um volume de fundo na Polkadot. E presta atenção nisso, sobre a Alt Season. Eu havia comentado com vocês que eu estava aguardando algo do tipo, quando a dominância ia para o Bitcoin, ia continuar indo para o Bitcoin para depois, quem sabe, uma Alt Season. Isso aconteceria se o passado se repetisse. Até então, eu acredito que está se repetindo, tá? Até aqui. Se eu estiver correto sobre a Polkadot e sobre as demais altcoins, como Eve, que fez algo bastante parecido, a gente pode estar finalizando aqui uma onda 2 corretiva para iniciarmos uma onda 3. A onda 3 tende a ser uma das ondas mais fortes. Logo, se a gente liga a esse... Logo, se a gente faz essa confluência com a dominância que está lá, próximo de, quem sabe, virar para as altcoins, pelo menos se o passado se repetir, bem, seria muito provavelmente nessa onda 3, onde os ativos tenderiam a explodir. Então, gostei demais do que a gente viu aqui na DOT. Caras, eu não vejo outro ponto mais claro deste gráfico para buscar uma compra, a não ser esse que a gente apresentou no dia de hoje. Para mim, no dia de hoje não. Quando ocorreu aqui esse fundo no dia 13? Dia 13. Para mim, esse aqui foi o gatilho mais claro que a gente teve de acumulação da Polkadot dentro desse range. Não só na DOT, alguns outros ativos também, como a Eve e outros que eu compartilhei lá nos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Novamente, ressalto a ideia. Acessem os canais abertos, Telegram, WhatsApp, links na descrição e no primeiro comentário fixado. Acompanhe a gente por lá, tô dando dica de airdrop e dessas altcoins também que estão aí na buy zone. Vocês vão acessar, sobe um pouquinho porque já chegou novas mensagens. Você vai encontrar alguns gráficos de algumas altas que eu mandei que estão aí nos suportes, beleza? Então posso estar errado, sim, a gente pode simplesmente derreter e perder suporte aí, mas eu acredito que para essas altas, no máximo outra patada aqui embaixo a gente voltar a subir. Alguns dias atrás eu estava falando mal da GIX, da FET, da Ocean, que estavam apresentando, provavelmente, apesar de estar aqui na máxima, um movimento provavelmente corretivo, apresentando volume alto acima. Pessoas comprando no pior ponto possível. O que é que a gente comentou? Foi nesse vídeo aqui, né? Cadê? Aqui. O que é que a gente comentou? A gente não quer estar comprando quando está todo mundo vendendo. Quando está todo mundo comprando. A gente quer estar comprando quando está todo mundo vendendo no fundo. E agora é nesse momento que a gente vê todo mundo vendendo aqui na GIX, na Polkadot, na Eve. Na Polkadot foi bizarro o volume. Mas é isso, tá? Eu acredito que a gente tá muito próximo do fundo. Já vejo faixa interessante pra gente tá fazendo um DCAzinho, no máximo, mais uma pernada aí. E a gente vai ficar atento nessa região, tá? Em verde. E se a gente perder, a gente pode estar vindo buscar essa faixa aqui, 2,53. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.